Bem-vindos ao BLT Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia, uma excelente literatura, esse tempero gostoso que precisamos para ter uma vida devocional profunda. E vamos falar um pouquinho da igreja, a respeito da igreja como agente da Trindade. Eu sei, eu estou preparando, já está numa fase já bem avançada, o livro sobre Trindade, a comunidade de Santo Amor, mas eu estou dando alguns spoilers pelo Instagram, mas eu quero dar também por aqui, então vai ser ouvido, é claro, nas plataformas não somente de YouTube, aqui ou Facebook, mas também nos podcasts de Deezer, Spotify ou iVooc. Enfim, vamos lá. A igreja, então, a igreja como um agente trinitário. Quando nós pensamos na igreja, nós pensamos em quê? Nós pensamos em denominações, nós pensamos em escândalos, nós pensamos em corrupção, nós pensamos em divisões, nós pensamos em heresias, mas nunca pensamos na essência da igreja, que é a Trindade. E essa parte do nosso esquecimento trinitário da igreja é possivelmente o que nos torna membros que vemos mais defeitos do que virtudes, vemos menos despropósitos do que propósitos. Nos esquecemos de que a igreja, e nós temos que ir para Efésios, é claro, Efésios capítulo 1, a igreja foi algo planejado por Deus desde antes da fundação do mundo, e Paulo vai usar o termo eleição para isso, eleitos na predestinação do Pai, Pedro vai dizer eleitos na presciência do Pai. Não quero entrar em assuntos aqui agora neste aspecto, a respeito de eleição, eu já falei sobre isso noutra série, em outro vídeo neste canal, que eu falo meu posicionamento da eleição, eu explico a questão de predestinação e presciência, enfim, não é o caso, mas o fato é que nós fomos eleitos pelo Pai, desde antes da fundação do mundo, sem importar mérito. Isso também é maravilhoso. Não foi por aquilo que eu fiz, não foi por aquilo que eu deixei de fazer, não é por causa do meu coração, é por causa da graça de Deus. Eleitos pela predestinação, eleitos pela presciência do Pai. Mas aqui então vem Jesus. Por quê? Porque Jesus é a pedra angular. Sem a morte de Jesus não há igreja. Tanto no Antigo Testamento, a morte de Jesus sendo pré-anunciada em cada sacrifício, como hoje, porque nós desfrutamos do sacrifício de Jesus na cruz. Então, Cristo acaba sendo a pedra principal da igreja, o noivo que santifica, purifica e chama um povo para si. Um povo que ama, ao ponto de dar a sua vida por ele. Dar a sua vida em resgate, resgata a igreja. Aqui nós temos, é claro, as figuras de Boaz, no livro de Ruth, as figuras, pessoas reais. Oseias, com a mulher rejeitada, são as figuras do amor de Deus pela igreja, do amor de Cristo pela igreja, que se dá, que compra para si e que purifica, santifica e torna povo de Deus. Esse é Jesus para nós. Por isso que a cruz é tão importante, que é tão importante falar da cruz e da ressurreição a respeito não somente dos nossos pecados perdoados, mas a respeito da nossa pertença de Jesus. Pertencemos a Jesus, estamos unidos ao Senhor. E o que nós podemos dizer do Espírito? O Espírito que nos convence, o Espírito que redarguye as nossas vidas, mas voltamos a Efésios, Paulo vai dizer que ele é quem nos sela, é o carimbo de que nós pertencemos ao Senhor. Paulo fala aos Romanos que o Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que beleza da Trindade em Romanos capítulo 8. O Espírito nos sela, o carimbo do Senhor vem sobre nós através da presença do Espírito e nos torna herdeiros de Deus Pai e co-herdeiros com Cristo. Isso tem a ver também com o que Jesus falou aos discípulos: eu vos dou um reino a vocês, para que possam estar comigo. Então, há essa pertença trinitária da Trindade. A igreja tem essa beleza trinitária. A beleza de sermos eleitos pelo Pai e preservados por Ele, até o ponto de conhecê-lo. O Pai, então, envia Jesus a dar a sua vida, a comprar a igreja para si. E por isso que Apocalipse fala: e nos comprou para Deus de toda tribo, toda língua, toda nação. Porque Cristo faz isso, nos compra para o Pai.
E ao mesmo tempo ele se casa conosco. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Ele é o amado da nossa vida. Por quê? Porque nós pertencemos a ele. Assim como a mulher pertence ao marido, assim nós pertencemos a Jesus. E o Espírito que nos convence, mas ao mesmo tempo nos une ao Senhor e nos une como membros, como igreja, como povo escolhido, amado. E ali vem a questão básica nos dias de hoje, de tantos conflitos que nós vemos ao longo da história da igreja, não da história recente, dos dias, semanas que tem acontecido até agora. Nós vamos desistir da igreja? Você vai desistir da igreja pelos problemas, pelos perigos, pelas picuinhas que acontecem? Você vai querer desistir da igreja porque estão acontecendo escândalos? Quando Paulo escreve aos Coríntios que é normal que aconteçam escândalos, é normal que aconteçam divisões, porque é assim que Deus peneira o seu povo, é assim que se vai se separando o joio do trigo. E além do mais, se algum dos nossos membros, pastores, membros de igreja, foram presos por alguma situação, o Supremo Tribunal da Internet não é quem determina se eles são culpados ou não. Tem que deixar o livre processo acontecer, porque e se são inocentes? Então, onde vão ficar todos aqueles que estavam clamando por uma pena? E se for culpado, onde vão ficar todos aqueles que andam clamando por inocência? Deixa o livre processo andar e nós não podemos estabelecer juízo de valor até a apuração dos fatos. Então, como igreja, nós temos que tomar o sumo cuidado da união, no sentido de estar juntos, chorar com os que choram, rir com os que riem, fazer parte do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, somos o povo de Deus. Viva como povo de Deus, ande como povo de Deus, viva os princípios e os valores desta família preciosa que é a família de Deus, que Deus deixou na sua palavra, como nós devemos andar, como nós devemos viver. Eu creio na igreja, eu acredito na igreja, e não somente pelo fato de eu ser pastor batista, não. Eu sempre acreditei na igreja desde o dia da minha conversão. Eu sempre acreditei que o melhor lugar para estar é junto com a comunidade de fé, num dia de culto, louvando o Senhor. Por quê? Porque a igreja local se transforma no meu lugar seguro. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, que o mundo nos odiaria. Isso é normal. O lugar seguro para nós é a embaixada de Deus, a igreja. Você quer estar no lugar seguro? Não é tentando vender os seus princípios para que as pessoas ouçam você. Não. É estando na igreja, na casa de Deus, junto com seus irmãos na fé, louvando, cultuando o Senhor, servindo a Deus, saindo da igreja, pregando o Evangelho, chamando vidas para Jesus, chamando o homem ao encontro com o Senhor. Vivamos a realidade da igreja, não do jeito que o mundo quer. O mundo quer que a igreja fique diluída entre discussões, picuinhas, declarações e prestando contas ao mundo. Igreja não presta contas ao mundo. Igreja presta contas a Deus em primeiro lugar e a si mesma como comunidade de fé, como nós vemos no livro de Atos. Viva a realidade da igreja. Não desista da igreja. Por mais escândalos que possam acontecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se alguém cometeu pecado e for culpado de alguma coisa, a igreja tem seus próprios meios de disciplina, que não são o Supremo Tribunal da Internet, e não tem por que prestar contas ao mundo com relação a isso. Na igreja, os pratos sujos se lavam em casa. Mais detalhes sobre a igreja? O livro de 9 marcas, a série de 9 marcas de Mark Dever, é excelente. E aqui no Brasil foi produzido um livro de eclesiologia recentemente. Chegou nas minhas mãos um livro maravilhoso da editora Fiel. Depois, nas próximas, eu vou falar qual é. Ainda está um processo de leitura, então por isso que não vou dar o veredito final da minha recomendação, mas desde já estou gostando demais. Ame a igreja. Nós precisamos de uma boa eclesiologia e eu acho que esse vai ser o desafio deste ano e nos anos vindouros. A grande eclesiologia, porque quando nós conhecemos Deus, amamos mais a igreja. O BLT termina por aqui. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. E lembre, coloque aí, se inscreva no nosso canal de YouTube, nosso canal também nos podcasts de Spotify, Deezer e iBook também, para que participe conosco do BLT e divulgue também o BLT se gosta. Até então, que Deus abençoe. Isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia.